Item 2 da pauta. Projeto de lei de Senado número 263/2012, não terminativo, altera a lei número 12.232, de 29 de abril de 2010, para permitir nos processos licitatórios destinados à propaganda e publicidade a participação de licitante por meio de consórcio. Tramita em conjunto com o projeto de lei de Senado 295/2012, não terminativo. Autoria, senador Roberto Requião. Relatoria, senador Zé Agripino. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu vou direto ao tema. O PLS 263 de 2010, que é a autoria do senador Roberto Requião, é composto por 5 artigos. O artigo 1º, que traz o objeto do projeto, propõe o acréscimo de parágrafo único ao artigo 5º da Lei 12.232 de 2010 para permitir a participação de consórcios de pessoas jurídicas nos processos licitatórios destinados à propaganda e publicidade. O artigo 2º propõe o acréscimo de parágrafo 3º ao artigo 6º da Lei 12.232 de 2010, com o objetivo de estabelecer regras específicas referentes aos consórcios a serem previstas no instrumento convocatório da licitação. O artigo 3º prevê o acréscimo de parágrafo único ao artigo 8º da mesma lei, com o objetivo de explicitar que, em caso de consórcio, quando da aferição de sua capacidade técnica, serão computados os trabalhos realizados por todos os seus integrantes. O artigo 4º altera a redação do parágrafo 2º da mesma lei, que trata de providências para a não identificação do licitante, para ajustá-las ao objeto central do PLS, que é admitir a participação de consórcios nas licitações para a contratação de serviços de propaganda e publicidade. O artigo 5º prevê que a lei que resultar da aprovação do projeto entrará em vigor na data de sua publicação. Traz ainda a regra de transição, determinando que a nova lei não será aplicada aos processos licitatórios em curso cujos prazos de entrega de documentos e propostas ainda não tenham transcorrido. Argumenta o autor da proposição que a possibilidade de participação de consórcios de pessoas jurídicas nos certames licitatórios relacionados à contratação de serviços de publicidade e propaganda viabilizaria a ampliação da competitividade do certame e a consequente redução dos custos contratuais para os órgãos e entidades públicas contratantes. Pequenas empresas que isoladamente não teriam condições de participar do processo licitatório poderiam reunir esforços e conhecimento em consórcio, o que lhes conferiria a real possibilidade de disputa e vitória. Ou seja, a matéria propõe, o que tem o meu de acordo, que pequenas empresas se consorciem para, somando a sua capacidade técnica, participar de licitações, de processos de oferecimento de prestação de serviço de propaganda e publicidade, de pequenas empresas que somadas tenham capacidade técnica para competir com grandes empresas. Ou seja, a possibilidade de se dar à pequena empresa a capacidade de competir e, em ganhando, crescer. O PLS número 295 de 2012 compõe-se de 3 artigos. Essa é a matéria do senador Pedro Táxi. O artigo 1º, que encerra a essência da proposição, revoga o artigo 18 da Lei 12.232 de 2010. O artigo 2º veda a prorrogação de quaisquer contratos de serviço de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda que estejam em curso a partir da data de entrada em vigor da lei proposta, ainda que se configure qualquer das hipóteses legais que autorizem, em caráter geral, a prorrogação da respectiva vigência. O artigo 3º prevê que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificativa da proposição, o autor esclarece que o objetivo da iniciativa é retirar do ordenamento jurídico a faculdade conferida pelo dispositivo que pretende revogar de apropriação privada pelas agências de publicidade contratadas pela administração pública dos benefícios concedidos por fornecedores e veículos de comunicação em razão da execução do contrato. Segundo o autor, a aprovação da proposição permitirá extirpar do ordenamento jurídico uma cláusula que obriga a administração pública a celebrar contratos desequilibrados em seu desfavor e que define uma estrutura de incentivos que faz com que os interesses do contratante e da empresa contratada sejam necessariamente contraditórios.
dentro do prazo regimental, não foram oferecidas emendas aos projetos. Conforme despacho da mesa, as proposições, após a manifestação da CAI, serão encaminhadas ainda à CCJ para decisão terminativa. Ou seja, essa matéria vai ser apreciada aqui, em caráter não terminativo, e irá para a CCJ em caráter terminativo. Eu quero abreviar a minha manifestação, dizendo que sou favorável à proposta do senador Roberto Requião, porque ele possibilita a união de pequenas empresas que, consorciadas, somem a sua experiência e participem consorciadas, disputando com empresas maiores, da prestação de serviço de publicidade e propaganda. Acho que significa uma intenção de fortalecimento de pequenas empresas que tendem a crescer, se qualificar e prestar serviços empregando cada vez mais gente. A segunda proposição, claro, a segunda proposição do senador Pedro Tax, eu quero aqui manifestar o meu constrangimento em não oferecer parecer favorável à iniciativa de Sua Excelência, por quem tenho o maior respeito. Ela propõe a retirada de uma prerrogativa que o artigo 18 de uma lei já garante. Ou seja, as empresas que negociem com a administração pública deem desconto ao órgão que contrata publicidade, mas que se entendam com jornal ou rádio ou televisão e recebam desse rádio, dessa televisão ou desse jornal um bônus diretamente para a empresa, ou seja, um fato que já existe e que significa um instrumento de fortalecimento das empresas para que possam se qualificar, contratar pessoal qualificado, possam promover o seu crescimento, lhes seja subtraída essa prerrogativa. Ora, se eu dou parecer favorável ao projeto do senador Requião, que tem o objetivo de fortalecer o pequeno, eu me vejo impedido de dar com a mão e retirar com a outra. Por essa razão é que, resumindo, eu quero manifestar-me favorável ao projeto de lei do senador Roberto Requião e contrário ao projeto de lei, digo lamentando, ao projeto de lei apresentado pelo senador Pedro Tax, que é o PLS 295 de 2012. Esse é o parecer, senhor presidente. A matéria está em discussão. Com a palavra o autor do projeto, senador Roberto Requião. Senador Lindbergh, esse projeto é resultado de uma experiência feita durante o nosso governo do Paraná. Nós regulamentamos essa possibilidade de consorciar pequenos meios de comunicação com grande sucesso. E estou na mesma linha do senador Agripino em relação ao bônus. O bônus hoje é um direito adquirido pelas agências de publicidade, mas nada impede que a agência negocie esse bônus como vantagem no processo de licitação. Aliás, foi o que aconteceu com o sistema que nós implantamos no estado do Paraná. E esse projeto vem na mesma linha de outro projeto, aprovado à unanimidade pelo Senado, que foi o projeto de direito de resposta, democratização da comunicação, que hoje está em processo de votação com pedido de regime de urgência na Câmara Federal. Deu certo, funcionou muito bem, favorece os pequenos e democratiza a comunicação. E eu peço aos companheiros a aprovação do projeto na linha da interpretação do bom relatório do senador Agripino. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório... Só apresentar um voto de louvor à iniciativa do senador Requião e ao relatório do senador Agripino, com o meu voto favorável a essa matéria. Não havendo, vamos colocar em votação o relatório do senador Zé Agripino. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI, favorável ao projeto de lei do Senado número 263/2012, nos termos da emenda número 1 CAI, e contrário ao projeto de lei do Senado número 295 de 2012. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa.